Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto. Hoje temos connosco uma artista multifacetada que leva a arte para onde ela deve estar. À rua, ao palco e ao papel. Começou no teatro aos 16 anos, na companhia Os Guizos. Formou-se no Chapiteau, estudou teatro físico em Barcelona, percorreu festivais na Índia e, como se isso não bastasse, ainda nos brinda com a sua poesia falada. Resta acrescentar que já publicou 5 livros. Estou a falar de Ana Sofia Brito. Olá, Sofia, é assim que eu te conheço. Eu esqueço-me sempre do Ana. Obrigado por teres aceitado este nosso convite. Obrigada eu, Fernando, é um gosto. Eu andava muito a chatear-te para termos assim uma conversa desde os tempos da rádio e, portanto, estou muito feliz de estar aqui. Oh, Sofia, apresenta-te lá assim em 3 palavras. Eu disse umas coisas, mas tu és um bocado mais que isso. Conta lá, o que é que tu achas que tu és? Isso é tão difícil a autoavaliação. Olha, eu dir-te-ia que sou alguém que gosta de olhar o mundo. 5 palavras. Alguém que gosta de olhar o mundo. 7. 7. Em 7, está bom? Ok. Voltamos atrás no tempo, Sofia. Tinhas 16 anos quando começaste no teatro e nos espetáculos de rua. O que é que te atraiu para esta forma de arte tão livre, mas também tão desafiante? Olha, há uma grande dose de responsabilidade, uma grande dose de falta de noção e, obviamente, uma grande dose de liberdade que vem do privilégio de ter nascido já bem depois da outra velha senhora, não é? E, portanto, ter sido capaz, ou ter-me sido possibilitado, na consequência de outras lutas, pelas quais eu não tive que passar e alguém passou por mim, ter essa oportunidade. Portanto, ser uma miúda numa cidade como Albufeira, no Portugal retrógrado dos anos 90, que de repente aos 16 anos diz em casa, olha, eu quero ir para a rua fazer circo, vi umas pessoas a fazer isso e quero fazer, gosto muito daquilo. E ter uma mãe e um pai que dizem, ok, então vamos lá ver como é que isso se faz, pegarem na minha mão, irem à Câmara, pedir uma licença, ter uma Câmara que me tenha autorizado e depois também de mim, tudo à volta conspirou e me ajudou e depois também de mim ter tido a grande lata de fazer isso. Eu acho que eu nem sequer tinha consciência, era uma miúda. Os pais como os teus podem até pedir, ajudem-me a ser piloto de Fórmula 1, quer dizer, os teus pais vão a toda. Sim, isso é. Sorte para ti. Isso é verdade, uma grande sorte. Estás contigo na rua, rodeada de crianças, que eu lembro. E a fazer balõezinhos e figuras com balões. Tudo, do teatro, à animação infantil, aos balões, aos espetáculos de fogo. O que eram os Guizos? Os Guizos eram um grupo de teatro coordenado na altura, dirigido pela Luísa Monteiro, que depois passaram a CTC. Portanto, eu sou desse tempo, sou de um tempo em que a Albufeira tinha um grupo de teatro, a Companhia de Teatro Contemporâneo, que antes tinha sido os Guizos. Portanto, eu tive a sorte que depois a minha filha já não teve, que foi de crescer numa cidade onde havia espaço para o teatro para os jovens. Foi aí que começaste? Aí eu comecei. Ao mesmo tempo que Ao mesmo tempo da rua, exatamente. Aliás, a primeira peça que eu fiz na CTC, quando o Guizos passou a CTC, foi uma peça de rua, que se chamava A Clara Gotinha no Reino das Águas e que falava sobre a poluição. Tinha sido escrita pela Luísa Monteiro e era encenada pela Meire Gomes. E fazíamos nas praias, aquilo era muito engraçado. Tu ias ter gostado disso. Eu conheço-te, tu ias ter gostado disso. Aquilo era, nós chegávamos à praia vestidos de poluição, ou seja, eu era uma lata de Coca-Cola, o outro era uma ponta de cigarro, o outro era não sei o quê. E chegávamos com panelas a fazer barulho. E invadir a praia, vamos poluir. E depois entrávamos no mar para poluir e debaixo d'água trocávamos de figurino. E quando saíamos, uma era uma alga do mar, o outro era um cavalo marinho, já não me lembro, a passar mal e não sei o quê. Uma vez, o nadador, Salvador, não sabia que ia acontecer a peça, a Câmara esqueceu-se. E foi tudo aqui para fora. E acho que até foi na estreia, portanto ia estar o senhor Presidente da Câmara, estava a própria Luísa Monteiro, estava presente, e aquilo deu-me uma vontade de rir, foi muito engraçado, eu nunca me esqueço disso. Foram tempos muito divertidos, foram tempos de muita aprendizagem e que eu passo o tempo que passar, não me vou esquecer, nem vou deixar de ser grata por isso. Já vamos voltar ao teatro, mas agora diz-me, a rua é uma coisa complicada. Tu não tens gente que compra um lugar, tu tens gente que vem, outra que vai, gente que fica 1 minuto, gente que fica 10 minutos. O que é que se sente na rua a trabalhar para este tipo de público? Olha, eu deixei de fazer rua, Fernando, precisamente porque as pessoas mudaram muito. Mudaram? Mudaram. Mudou muito mais a sociedade desde que eu comecei, portanto eu comecei no ano 2000. Ainda não havia smartphones, pelo menos que eu me lembre.
E, portanto, as pessoas prestavam mais atenção umas às outras e eram mais empáticas. Aham. Isto é a minha ideia, atenção. E, portanto, na rua tu treinas, tu cultivas outras coisas. Por exemplo, numa sala é o que tu disseste. Numa sala pagas bilhete, entras, a porta fecha, nem que seja por vergonha, não te vais embora à meia da peça. Na rua tudo pode acontecer. Na rua tudo Sofia. pode acontecer. Na rua pode passar uma pessoa alcoolizada, pode passar um cão, que aconteceu-me ser mordida por um cão uma vez em pleno espetáculo. Pode, às vezes a polícia tem que passar, uma ambulância, tu tens que abrir a roda. Pronto, as pessoas ficam, não ficam. E tudo isso é um treino. Mais do que um treino só artístico, é também um treino, eu acho que é um treino de comunicação, percebes? O olhar é bué de importante. Porque como é que eu vou chamar a atenção das pessoas sem falar no idioma delas, sem estar aqui a chamar a atenção, pelo menos no meu entender, pelo lado do ridículo, não é? Porque às vezes, imagina, baixas as calças e fazes xixi no meio da rua, no meio daquela, toda a gente vai olhar, percebes? Yep. Portanto, é fácil meter as pessoas a olhar para ti. Agora, ter uma expressão artística que consiga isso, quando a arte muitas vezes é mal entendida pelas pessoas, ou seja, tu sabes que naquele tempo, e até hoje, se calhar as pessoas acham, coitadinho, está na rua. O artista de rua, coitadinho, está na rua, passa o chapéu e está. Lembro-me de alguém com algumas responsabilidades num sítio que não vale a pena dizer, olhar para ti e dizer, para mim vais sempre ser uma artista Sim, de rua, sim. mas assim Um tom desfazer a coisa, de difamação, com tom negativo, né? E não é um grande orgulho. É um grande orgulho para mim fazer rua. Tenho muita saudade de fazer rua. E, portanto, para mim, eu costumo dizer que quem faz rua faz palco. O contrário, eu não sei se é verdade. Porque quando tu aprendes a cativar, quando tu aprendes sem dar nada a ninguém, sem ter uma porta fechada atrás, sem ter um bilhete vendido, aprender 100, 150 pessoas à tua volta, é porque tu chegaste a algum lugar, eu acho que de empatia, não só artístico, mas de empatia também. Foi daí que saltaste para o Chapitão? Eu comecei a fazer aqui aos 16 anos, foi no verão do 11º para o 12º, não, eu terminei o 12º com 17. Portanto, sim, foi no verão dos meus 16 anos, eu conheci malta da rua, apaixonei-me por um deles, comecei a namorar e tal, e aprendi a fazer aquilo e fazia com eles. Durante o verão dos meus 16 anos, quando pulei do 11º para o 12º. Nas férias de verão fiz. Consegui a licença, fui com a minha mãe à câmara, porque eu era menor e tal. Depois, Chapitão vem no ano a seguir. Vem quando eu fiz 17 e terminei a escola, fui realmente para o Chapitão. Aprende-se muito com o TT? Olha, eu não tive a Teté como professor, eu tive o Bruno Schiappa e tive o Misha. Porque eu fazia os dois cursos, fiz teatro e circo. Mas fiz teatro de dia e circo à noite. Então, na parte de circo da noite, quem dava as aulas era pós-laboral, era o Misha. Ok. Mas eu acho que até é aquela pessoa que toda a gente conhece, né? Yep. E pronto. Sofia, fizeste espetáculos em países tão diferentes como Portugal, Espanha, Índia, Brasil. Há diferenças na forma como o público reage à tua arte? Muitas, Fernando, muitas. Curioso. A Índia foi uma experiência do outro mundo, porque na Índia tu entras em palco, eu fiz na Índia, para esclarecer, eu cheguei a ter 7, 8 mil pessoas na plateia, porquê? Porque o que eu fazia na Índia era ir a festivais tipo Queima das Fitas, estás a ver? Já tem o seu público. Já tem o seu público. E vão os grandes artistas, então nós, os artistas mais pequenos e que vêm de outros países, o que é que nós fazemos? Nós vamos abrir o espetáculo do grande, então a plateia já está lá. E aquelas pessoas, em vez de estarem assim, muito ansiosas para ver chegar o cantor e a querer que a gente se despache, não. Eu lembro-me do líquido de fogo que eles compraram para eu atuar na Índia, aquilo estava sempre a apagar, não puxava para lá. E eles estavam loucos, e gritavam, e eu fazia uma coisa que, aqui para arrancar uma palma ou duas, é preciso quase provar alguma coisa, percebes? Por uma legenda na testa a dizer alguma coisa. Na Índia, eles são tão gratos de tu estares ali, parece que estão mesmo agradecidos. E veem aquilo e não têm vergonha de mostrar o quanto estão a curtir. E gritam e batem palmas e é uma alegria. Eu fiquei quase 2 horas. Depois a sair do camarim, porque eles fizeram uma fila para autógrafos e fotografias. Eu senti-me o Cristiano Ronaldo. E depois, um senhor, meteu-me um bebê no colo. Vê a confiança que eles têm. Tipo assim, só porque uma pessoa esteve ali no palco a fazer um espetáculo. E, portanto, a Índia foi sem dúvida pelos países por onde eu andei, o que realmente é mais carinhoso nesse sentido. Mas o Brasil aconteceu-te bem. O Brasil, sim, o Brasil também muito bem. Eu no Brasil fiz coisas diferentes. Eu no Brasil estive a divulgar pelas feiras do livro, eles chamam Feira Literária. Tive pelas feiras literárias a divulgar, a apresentar os meus livros, porque os meus 2 primeiros livros foram editados no Brasil também, pela editora Bestiário. E há uma grande curiosidade, mais do que aquela coisa muito efusiva de bater palmas e coisas. Há uma grande curiosidade, querem muito falar, querem saber, percebes? Há uma coisa muito, muito curiosa.
e eu estava a divulgar a poesia portuguesa com o espetáculo da Flor Bela Espanca. Porque muita gente no Brasil conhece Fernando Pessoa, aliás, acho que toda a gente é maluca pelo Fernando Pessoa, mas pouca gente conhece A Flor Bela. a Flor Bela, aquela... Levaste aquela peça? Levei a peça da Flor Bela. Pois conhece a tua voz, é verdade, tu entras em voz off, como o marido da Flor Bela, o irmão, Exatamente. Pois é, portanto, tu também já atuaste no Brasil. É verdade. Ó Sofia, Diz-me. no Chapitão, depois no Moveu, Na Movel, em Barcelona, Barcelona. aprofundaste o teatro físico. Como é que essa formação influenciou o teu trabalho? Quando um artista de teatro, para mim foi muito por aí, quando um artista de teatro quer trabalhar fora do seu país e fora dos países que falam o seu idioma, a sua língua, tem que procurar outras formas de expressão. Yeah. Eu procurei a expressão física, portanto, o teatro físico tem muito a ver com o malabarismo também, o circo contemporâneo tem muito de teatro físico e eu estava muito nessa onda. Mas, Fernando, eu vou-te confessar que cada vez mais a palavra me foi puxando, a palavra, e eu estou cada vez mais desligada do corpo, apesar de continuar a fazer espetáculos de malabarismo, eu vivo dos espetáculos de malabarismo, que é totalmente corporal, Mas agora físico. sim, está o fogo, não é? Sim, só fogo. Ficas de rir. Sim, só fogo. Agora só faço Anda aqui fogo. uma mosquinha, anda sempre uma mosca num estúdio É e esta não deslarga. Dizem que são os espíritos bons a falar connosco. Está aqui pousadinha, a mosca está pousadinha no meu braço. E portanto, gostei muito, tive ali uma época muito encantada com a expressão, com a fisicalidade, mas estou completamente rendida à palavra, portanto, não fui tão longe como imaginei que iria, porque a palavra começou a puxar por mim de uma maneira que... Isso tem uns aninhos já, 4, 5 anos. Tem, antes da pandemia. Sim, eu fiz a primeira formação... Tu começaste a dizer poesia na rádio por aí em 2018. Foi depois de uma formação com o Pedro Lamares, acho Exato. que sim. Portanto, agora mais palavra do que... Sim. Então, olha, está na altura de eu te oferecer um cafezinho sírio, feito por aquela gente que tu foste conhecer, o Anderson, a Sandra, o Ricardo e a Maria do Céu, que é a mamãe deles todos. O cafezinho é sírio, as bolachinhas foram eles que fizeram e tudo isto tem a mãozinha mágica do Intermarché Valdepedras, que patrocina estas coisas. Oba! Enquanto bebemos café, podemos continuar a conversar. Vamos a isso. A tua peça Internal Flame andou pela Índia. Uhum. O que é que este espetáculo tinha de tão especial? O que é que o espetáculo tinha de especial? Eu acho que aquilo que eu procuro que os meus espetáculos tenham e que eu tento é sempre... Eu acho que há uma coisa que podemos dizer que é transversal ao ser humano, portanto está em todas as artes, mas que me faz muita comichão, que é a pessoa utilizar a arte para se envaidecer. E quanto mais companhias eu trabalhei, quanto mais espetáculos eu fiz, quanto mais pessoas eu conheci, parece que a desilusão ia crescendo, no sentido em que eu vi muitos artistas muito a usar a arte para se envaidecer, ou seja, como é que eu digo isto de uma forma que não vai ofender ninguém? Mas isso é quase o banal. O banal, porque assim, eu ia ver espetáculos de fogo e as pessoas estavam mais preocupadas com a maquiagem do que propriamente com aquilo que o fogo faria sentir o público. Ou mais preocupadas com o corpo, se vou com umas calças a mostrar a barriga, ou se vou assim. E isso fez muita confusão. E aquilo que eu tento com o espetáculo... Tu tens um episódio engraçado, creio que na televisão. Um decote pelo umbigo, eu senti-me horrível. Um decote pelo umbigo num programa de televisão para fazer fogo, super desconfortável. Yep. E pronto, ou era aquilo ou estavas fora e portanto eles é que sabiam, não é? Assim. Porque eu por mim ia de calças à Aladdin e não sei o quê, mas pronto. Mas isso não vende, sabe? E esse, pois, exatamente. Tem que se mostrar o umbigo. Tem que se mostrar o umbigo. E esse espetáculo Internal Flame, aquilo que eu procuro fazer com ele é não exagerar na técnica, porque para mim, quando o artista está demasiado preocupado com a técnica, aquilo é tudo muito espetacular, mas não arrepia. Tá bom. Então, aquilo que eu tento fazer seja na trilha sonora. Como é que se diz em Portugal? Trilha sonora é no Brasil, não é? Pronto, a trilha sonora... daí banda sonora, não é? A banda sonora, exatamente. A banda sonora do espetáculo, o percurso que ele faz, o tipo de instrumentos que eu utilizo, estar sempre o mais escuro possível, vestir-me toda de preto. Não que eu tenha nada contra o corpo, nem sequer é isso que está em causa. É mesmo o que interessa ali é o fogo e o tipo de coreografia que eu faço o fogo fazer, invisibilizando-me. Não que eu acho que o humano se deva invisibilizar, mas naquele caso o que importa ali é a mensagem e é o fogo. E para mim é isso que este espetáculo tem de especial. Bem, já falámos de teatro, mas vamos falar de literatura e de poesia, naturalmente, não é? Como é que as palavras ganham vida quando são ditas em vez de lidas?
Isso é a eterna cenourinha à frente do burro, não é? Andamos sempre à procura de como interpretar um texto. E eu acho que tu sabes isso, nós já falámos Eu estou a falar em já off. agora, deixa-me dizer, estou a falar do projeto Palavra Corrente, que levas a bibliotecas, Sim, escolas, creio eu. Começou na rádio e, aliás, Espalhou-se. espalhou-se, sim. Foi na altura Jornal, da pandemia, rádio, sim, por aí fora. por aí fora. E o Palavra Corrente é um programa de dizer poesia, que eu fiz também lá na tua Rádio Solar, e trabalhar os textos, para já tem que ser textos com que a gente se identifique, não é? Uhum. E a poesia tem muito isso, a poesia tem muito aquela coisa de dizer muito, procurar um lugar muito erudito, diz muito, a pessoa não percebe nada e não arrepia, mas também não pode cair naquela vulgaridade de usar as palavras numa simplicidade que a reduz. Então tem que ser aquele meio termo que é muito difícil. Portanto, encontrando esses poemas, aqueles poemas que nos dizem para que consigamos dizê-los e tocar o próximo, depois é trabalhar sobre eles, e ainda não te tenho, acho que se calhar nem a Maria Betânia, que é a pessoa exímia a dizer poesia, tem uma resposta para isso, de como é que se chega à verdade das palavras que se dizem. Isso é uma busca, podemos estar mais perto ou mais E há longe. necessariamente uma diferença entre ler um poema e ouvir um poema. Sim. É bem diferente. Sim. Claro, ler e dizer é outra coisa. Declamar e dizer é outra coisa, não é? A dizedura está ali entre a declamação e o slam poetry, que também está muito na moda. O slam poetry é uma vertente do rap, aquela coisa mais panfletária, mais rapada, mais com rima e tal. Agora chama-se spoken word, não é? Spoken word, exatamente. Slam poetry e spoken word, exatamente, spoken word. E temos aí gente boa em Portugal a fazer isso, gente muito boa. Depois temos a declamação, que vem mais do século XIX, século XX, com... De vez em quando, antigamente, eu lembro-me do Ari. Mário Viegas, Ari Buxande, exatamente. E sempre a dar grande força. A própria às Natália, coisas. a própria Natália, sim. Fazia isso. E agora, de repente... E agora é a dizedura. Diz coisas de mansinho. Exatamente. É tudo muito mansinho. Exatamente. Eu acho mansinho demais, mas isso é a minha opinião. Sim. Ó Sofia, entretanto, quer dizer, já foram 5 livros. 5. Há um De que ainda repente- não saiu. De repente, eu quando te conheci tinhas um livro, creio eu, o primeiro. Não foi antes? Não, foi já tinha. Foi mais ou menos por aí. Acho que tinhas lançado há pouco tempo. Eu acho Já que lá- tu foste ao lançamento do meu primeiro livro. Olha, eu não me consigo lembrar. O primeiro livro foi em dezembro de 2021. Pronto. Então já. Já nos conhecíamos. Já. Pois, Mas já lá vão 5. já. Não são todos poesia. Não. 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 Creio que há um que é uma prosazinha. 2 2. são a compilação das crónicas que eu escrevo para o jornal. 2 são de poesia. E este que está para sair, está-se à espera de umas coisas que nos ultrapassam, a minha editora, é não chega a ser um romance, é uma novela. Mas isto tem a ver com a tua vontade de te expressares com a palavra. Sim. Portanto, ficaram para trás algumas coisas, estou a ouvir outras. Uhum. E a palavra é uma delas. A palavra é, sem dúvida. E o teatro? Sim, o teatro... Pouco verdade. Sim. O teatro, infelizmente, como eu decidi voltar para Portugal, voltar para Albufeira, sim, para Portugal e para Albufeira, não estou agora em nenhuma companhia, gostava muito de estar, porque o teatro faz-me muito bem, gosto muito de fazer teatro. Eu creio que há uma Sinto-me em nova companhia casa. de teatro em Albufeira. Está a começar. Tem a ver, que está a começar, Está a tem a ver começar. com o Roberto Leandro. Com o por aí Roberto fora. Leandro, com o Juval Boera, Exato. e é capaz de começar, aliás, acho que dia 26 deste mês, É isso, dia 26 dia deste mês. 26 há deste qualquer mês, coisa. sim, vai haver um ensaio aberto, eu provavelmente lá estarei, e sim, vai começar. Mas a questão da escrita tem a ver muito, eu sempre gostei muito de ler, li durante muitos anos, e comecei a escrever porque alguém me disse, olha, não queres escrever? Porque nunca pensei em escrever, sabes, quando tu gostas muito de ler, e eu sei que tu és um leitor também, tu ficas sempre a pensar para que é que eu vou escrever, se estes já o Tanto fazem. gente a escrever tão bem. Exatamente, só que depois há qualquer coisa que tu não consegues explicar, que é uma vontade, aquilo dá-te um prazer ao mesmo tempo que te dá um prazer, é uma angústia. O que eu sinto é que, tipo, às vezes penso numa cena, digo, pá, tenho que escrever isto. E depois se é publicado ou se é lido, isso é com o resto do mundo. História, exato. Se o editor do jornal quiser publicar, publica. Se o editor da editora quiser publicar, publica. Se os leitores quiserem ler, leem. Eu é que fico com essas frases, com esses versos, com esse texto aqui que tem que sair. Depois se os outros pegam nele ou não, isso é outra história. E felizmente tem corrido bem, tem pegado tem gostado. Agora comecei a colaborar com o Jornal do Algarve também, recentemente. Portanto, atualmente eu colaboro com 3 jornais e continuo a escrever para a editora. Falamos muito de arte acessível, Sofia, mas será que a arte é mesmo acessível? Como artista de rua, já sentiste que a inclusão na arte ainda tem muitas barreiras? Tem, com certeza que tem. Eu acho que os caminhos vão melhorando, né? Passa do esburacado à terra batida,
Talvez ainda não estejamos no alcatrão das autoestradas como deveria ser, ainda não chegamos àqueles tapetes deslizantes como deveria ser, mas infelizmente ainda há muita exclusão, e eu acho que a arte espalha a vida e o mundo e a vida espalham a arte. E eu acho que as coisas, infelizmente, estão ligadas. Eu estou-me aqui a falar e estou a puxar para a cabeça para me tentar lembrar do nome de porque eu por acaso li e pensei, lembrei-me de ti, lembrei-me aqui da Apexa, deste projeto. Eu depois passo, mas ele foi agora ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas, do Expresso, e ele criou um espaço no Hospital Júlio de Matos, começou por ser terapia ocupacional, e ele chegou depois a fazer com artistas internacionais uma misturada e agora criou um espaço que é o manicômio, há menos tempo um espaço que é o manicômio, e fazem exposições com artistas que eram portadores de patologias diversas, e portanto vítimas de exclusão por parte da sociedade, vítimas de exclusão por parte da sociedade, e o público chegava às exposições e não sabia quem é que tinha pintado aquele quadro ou aquele. E isto juntando as pessoas que não eram os artistas, os grandes artistas, com os grandes artistas. E na exposição o público olhava, como não estava o nome do quadro e da peça, né, porque era também escultura e tudo mais, não sabiam. Portanto, estes casos mostram-nos que é urgente, que é necessário, e que as pessoas que pensamos que estão incapacitadas, às tantas estão muito mais capacitadas do que até nós mesmos, para diversas coisas. Para diversas coisas, exatamente. Para diversas coisas. O teatro e a poesia podem ser ferramentas de inclusão? Podem e devem. Eu não acho que o teatro e a poesia tenham que ser bem feito. Não concordo com a arte bem feita. Tem que se falar das coisas, tem que se falar... E a inclusão a todos os níveis, aos níveis das saúdes, mental e física, ao nível de todas as fobias que por aí andam, não é? Homofobia, xenofobia, tudo isso. Portanto, o teatro, a pintura, a escrita, todas as artes, a própria música, tem que servir para abrir os olhos, tem que servir para mostrar alguma coisa. Porque assim, Fernando, eu acho que há uma coisa que é muito mais válido. Isto é aquilo que eu penso, percebes? É muito mais válido um discurso, por exemplo, vamos pôr a literatura, mas isso é válido para as outras artes. É muito mais válido um discurso ficcionado. Se eu te contar a história de um senhor que por acaso andava numa cadeira de rodas e que não conseguiu passar num passeio porque tinha um buraco, ou não conseguiu ir ao teatro porque não tinha elevador, se eu te contar esta história, se calhar eu chego muito mais depressa ao teu coração, e é para isso que a arte serve, para contar estas histórias, do que indo fazer uma manifestação. A manifestação também é válida, calma, não é isso que eu estou a dizer, mas do que indo fazer uma manifestação, filhos da mãe, o passeio tem que estar bom. E isto vale para todas as coisas, percebes? Quando nós contamos uma história ficcionada, quando mostramos as coisas que são, o espectador, o leitor, quem está do lado de lá, o interlocutor, entra na história e sente o que os personagens sentem. E acaba por ser, exatamente, portanto, por isso mesmo é que a arte tem o dever de não ser papel de parede e ser, sim, o móvel principal das casas. São muitas áreas diferentes na tua carreira, Sofia. Teatro, escrita, poesia, performance. O que é que podemos esperar da Ana Sofia Brito nos próximos anos? Olha, não sei. Não te vais candidatar à presidência da República? Não. Então vamos em frente. Não faria. Isso jamais. Mas a minha irmã brinca comigo, diz que eu cada década sou uma coisa. Eu acho que era uma coisa cada década porque andava à procura daquilo que realmente me satisfizesse. Eu gostei muito sempre do teatro, do circo, de fazer rua. Só que eu acho que encontrei... Agora há 3 anos, que eu comecei a escrever há 3 anos e meio, encontrei aquilo que realmente é o lugar do qual eu não quero mais sair. Então eu espero que a minha escrita seja cada vez melhor, que evolua, que chegue cada vez a mais pessoas e que me possibilite cada vez mais viver dela. Não é nada fácil, mas pronto, não me importa nada de fazer uns espetáculos em paralelo para ganhar um dinheirinho, para depois poder ter tempo livre para isso. Mas eu encontrei realmente, não gosto das outras artes, ao nível de que gosto de escrever, descobri mesmo que gosto muito, muito, muito disto, e portanto acho que daqui a 1, 2, 3 décadas vou voltar a fazer isto. Acho que já não mudo mais, acho que agora não mudo mais, posso melhorar, espero melhorar, aliás, mas mudar acho que não, acho que quero ser escritora até ao fim dos meus dias. O Brasil continua nos teus horizontes? Sim, o Brasil é uma terra que me acarinha muito, eu já fui publicada lá em várias antologias, receberam-me de braços muito abertos, publicaram livros meus.
pode ser que voltem a publicar se eu lá for. Estão sempre a mandar mensagens, quando é que eu vou, quando é que eu não vou. Essa malta mais desses mundinhos por onde eu andei. Em princípio, isto de falar do futuro é sempre uma coisa que não se sabe, mas em princípio planeio passar lá o próximo inverno e, portanto, sim, fazer mais coisas lá. Eu gosto muito da literatura brasileira também e, portanto, sim, gosto daquele país e espero voltar. Sim, é uma componente cultural muito bonita e bem importante no Brasil. Assim, fala-se de outras coisas, mas essa também existe. Sim. Tu tens, sei lá, vamos aos clichês, mas são clichês, mas são verdades, não é? Vais à Clarice Lispector, vejo agora recentemente o Jefferson Tenórios, que ganha os prémios, que escrevem lindissimamente, vejo a Chico Buarque, vejo uma Maria Bethânia, é uma coisa assim, um mundo riquíssimo, o próprio Jorge Amado, é assim, aquilo é uma maravilha, e fervilha, a arte fervilha naquela gente, porque eu acho que os países menos privilegiados puxam pela criatividade. Tu andas nos países pobres, aquela malta é muito criativa. Pois tem que ser. Eu vi um homem no Brasil fazer com restos de papelão, fez um armário com gavetas, um armário para a roupa, com restos de papelão, por exemplo. Um carro, não sei se o homem tinha batido o carro, aqui cortou o carro a meio e o carro era tipo um triciclo, mas transformado por ele. Imagina um Fiat Uno, que ele cortou a chapa atrás dos bancos, meteu uma rodinha e o Fiat Uno era... E a malta, e para a escrita e a maneira de falar, inventam palavras e aquilo, e portanto eu gosto muito desse lado brasileiro. Sofia, para quem nos ouve e sente aquela vontade de criar, mas tem medo de arriscar, lá está, não é fácil, que conselho é que darias? O conselho que eu daria é as pessoas serem menos racionais. Nós andamos todos muito moldados, com medo do que os outros vão pensar. Então acho que somos irracionais, desculpa. Sim, eu e tu. Sejam como nós, como eu e como o Fernando, que nos deixamos levar pelas emoções, errando, voltando atrás, deserrando, fazendo de novo. Deixar a emoção e o coração vir ao de cima, porque aí a criatividade acontece, não é? Quando estamos menos enclausurados, menos amarrados. Depois um conselho mais prático é se calhar afastarmos um bocadinho da poluição tecnológica. Deixar os telemóveis de lado às vezes, deixar as televisões de lado e tentar perceber o que é que está cá dentro. O que é que está cá dentro? Sem medo. Sem medo. O que é que está cá dentro? É difícil, é claro que é. Cada vez mais difícil. Claro que é, mas criar é difícil. Criar é difícil. E, portanto, é preciso isso. E não ter medo de errar. Quantas coisas vão para o lixo? Até os grandes. Sim. Até os grandes jogam coisas no lixo. Está tudo bem. Se a gente fizer um poema, amanhã acorda, olha para aquilo e dá vergonha, rasga, joga no lixo e está tudo bem. Pois alguém vai encontrar no lixo 50 anos depois e inventa uma fortuna. Ok. Postumamente. Sofia, quando é que vais estar proximamente? Como é que podemos acompanhar o teu percurso, saber o que farás? Em Cuba do Alentejo, a apresentar o Amor à Sanidade, um espetáculo que eu tenho com 2 músicos. A Vilma e o Guilherme. A Vilma e o Guilherme. Vou estar a fazer umas coisinhas aí em escolas, dar umas palestras, mas pronto, tudo o que eu faço eu ponho na minha página, Facebook, Instagram, a Sofia Brito no Facebook, Sofia com Poesia no Instagram, mas tenho para aí umas coisinhas a acontecer. O verão, obviamente, será todo com espetáculos de fogo. De fogo, sim, de fogo nos sunsets da Algar Experience, que é onde eu mais trabalho. Sim, há de estar antes do verão, provavelmente pode ou não, depende, sair o meu próximo livro. E nada, e vou estar por aí, mas não te sei agora dizer de cor, porque a minha cabeça é coração. Obrigado, Sofia, por esta converseta. Gostei muito. Para aquele lado, resta-me fazer o convite que continuem a acompanhar o Ondas de Impacto, porque de vez em quando temos cá surpresas como esta. Era Sofia Brito, Sofia, é assim que eu te conheço. Muito obrigado. Sofia, muito obrigada, Fernando, obrigada à PEX, obrigada aqui à vossa equipa, e é deste tipo de trabalho que a nossa sociedade e o nosso mundo precisa, portanto apelo a que toda a gente abra os olhos a esta iniciativa e a este tipo de iniciativas e que nos possamos todos abraçar. E basicamente é isso. Um grande beijinho, obrigada, Fernando, pela tua luta. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. A dizedura está ali entre a declamação e o slam poetry, que também está muito na moda. O slam poetry é uma vertente do rap, aquela coisa mais panfletária, mais rapada, mais com rima e tal. Agora chama-se spoken word, não é? Spoken word, exatamente. Slam poetry e spoken word, exatamente, spoken word. E temos aí gente boa em Portugal a fazer isso, gente muito boa. O teatro e a poesia podem ser ferramentas de inclusão. Podem e devem. Eu
Eu não acho que o teatro e a poesia tenham que ser de enfeite. Não concordo com a arte de enfeite. Tem que se falar das coisas, tem que se falar... E a inclusão a todos os níveis, aos níveis das saúdes, mental e física. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.